Olá e seja muito bem-vindo ao Cena Pós-Créditos. Eu sou o João e o vídeo de hoje ele vai ser um pouquinho diferente, porque o ChatGPT, como quer que você queira chamar, foi uma ferramenta que se popularizou recentemente e eu vi algumas pessoas, especialmente o Hulk cinéfilo, compartilhando algumas críticas ou análises de filmes feitas por essa inteligência artificial. Então eu decidi testar para a gente ver como que é uma crítica, como que é uma análise de uma inteligência artificial. E para isso eu selecionei dois filmes. Eu selecionei o meu filme favorito de todos os tempos, Cidade dos Sonhos, que inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu comento sobre o filme. E eu também escolhi o filme do momento, o filme que vai ganhar o Oscar. Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo com as previsões do Oscar e apostas, ainda que esse ano esteja muita coisa óbvia, deixa aí nos comentários, que é o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que eu vou me referir a ele como Tudo em Todo Lugar, ou Tudo, ou algo dessa forma. Então vamos aqui para a tela do computador e eu já pedi para ele fazer uma crítica do Cidade dos Sonhos. E eu vou pincelar os dois filmes, né, o que ele fala os dois filmes, para dar a minha opinião no final disso tudo, ok? Então vamos lá, eu vou deixar o texto na tela, mas a gente vai lendo e eu vou comentando. Sobre o Cidade dos Sonhos, ele começa falando: como uma obra de arte experimental, Cidade dos Sonhos pode não agradar a todos os públicos, mas certamente é um filme fascinante e provocativo para aqueles que apreciam o cinema mais desafiador e complexo. Ou seja, um monte de adjetivo que meio que não diz nada, certo? A narrativa não linear, os simbolismos enigmáticos e as imagens surrealistas são elementos-chave que caracterizam o estilo do diretor David Lynch e podem tornar o filme difícil de seguir para alguns espectadores. No entanto, para aqueles que estão dispostos a se entregar à experiência única que o filme oferece, há muitas recompensas a serem encontradas na riqueza de detalhes, na beleza visual e na profundidade emocional da história. Além disso, as atuações de Naomi Watts, Laura Harring e Justin Theroux são todas excelentes e contribuem para a atmosfera hipnótica e misteriosa do filme. A trilha sonora de Angelo Badalamenti é também outro destaque, ajudando a estabelecer o tom sombrio da história. Aí ele repetiu, né, mas tudo bem, é uma inteligência artificial, vamos deixar passar. No geral, Cidade dos Sonhos é um filme que desafia as convenções narrativas e visuais do cinema e pode deixar alguns espectadores perplexos ou confusos. No entanto, para aqueles que estão dispostos a se aventurar nessa jornada enigmática e absorvente, o filme oferece uma experiência cinematográfica única e inesquecível. Eu ia comentar no final, mas eu me sinto comovido a falar logo. Na verdade, é um texto que usa muitos adjetivos e que você provavelmente veria na homepage do Rotten Tomatoes, um texto que você veria em algum veículo de comunicação que não está fazendo de fato uma crítica, né? Por exemplo, um jornal fazendo um comentário, né, assim, tentando atingir o grande público, meio que como um direcionamento de consumo, usando esse monte de adjetivo também. Mas enfim, vamos para o segundo filme e aí eu volto para comentar tudo que ele já falou pra gente. Bom, vocês podem ver aqui agora na tela, né, que eu pedi para ele fazer uma análise de Tudo em Todo Lugar. Ficou um pouquinho maior, então eu vou descer um pouquinho a barra para ficar bonitinho. E vamos lá. Da mesma forma que a gente fez com a Cidade dos Sonhos, a gente vai olhar o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. E por que eu peguei esses dois filmes na minha seleção, né? Além de ser o filme do momento e o meu filme favorito. Porque eles são filmes muito diferentes. Um é um filme que de fato tem essa pegada mais experimental do Lynch, ainda que seja um filme acessível, especialmente se você considerar alguns outros trabalhos do diretor, e porque eu tô pegando um filme que tornou-se um blockbuster, um filme que todo mundo tá assistindo, que tá no Prime Video, que tá em vários lugares que você pode assistir e que deve ganhar a grande premiação do cinema. Então por isso que eu escolhi esses dois filmes. Vamos lá. Eu não vou ler o começo aqui porque é basicamente a sinopse, né? Ele tá dando um contexto do que é o Tudo em Todo Lugar. Uma das características mais interessantes do filme é a maneira como ele lida com a ideia de universos paralelos e realidades alternativas. Através da perspectiva de Ling, a trama se desenrola em diversos mundos diferentes, cada um com suas próprias regras e peculiaridades. Essa premissa permite que o filme brinque com uma variedade de gêneros e estilos, que vão de ação e comédia até drama e suspense. Na verdade aqui ele tá continuando um pouco da sinopse, tudo bem. Outro ponto forte do filme é a atuação de Michelle Yeoh, que entrega uma performance cativante e cheia de nuances. Ela consegue equilibrar a comédia com a emoção,
Como se comédia não fosse buscando uma emoção que é humor, mas tudo bem. Tornando a personagem de Lin uma figura humana e vulnerável, apesar de seus poderes sobre-humanos. O visual do filme também é um destaque, com um design de produção criativo e imagens vibrantes e coloridas que ajudam a criar uma atmosfera de fantasia e maravilha. A música original de Jeremy Turner é igualmente envolvente e ajuda a estabelecer o tom emocional do filme. Em resumo, Tudo em Todo Lugar é um filme divertido, emocionante e inovador que explora temas complexos de identidade, família e destino em meio a uma história de super-heróis interdimensionais. Se você gosta de filmes que desafiam as convenções do gênero de super-heróis, não é um filme de super-heróis, e oferecem uma experiência visual única, este é um filme que definitivamente vale a pena conferir. Certo. Vamos por partes. Parece também uma crítica que você leria em algum lugar. Parece algo que talvez alguém publicasse no YouTube, certo? Certo. E isso é muito problemático em alguns aspectos. O primeiro é que, bom, se um robô pode escrever essas coisas, significa que o que você está dizendo talvez não seja tão relevante assim. E eu não falo isso vindo de um lugar superior, mas tentando trazer uma reflexão. Porque a crítica de cinema não é usar adjetivos descritivos como interessante ou performance cativante. É um filme divertido, emocionante e inovador. Só que usar todos esses adjetivos de forma abstrata, porque o que é inovador para mim pode não ser para você e vice-versa. Aquilo que é emocionante é extremamente subjetivo. Ou quando a gente usa interessante, pelo amor de Deus, o que diabos significa ser interessante? É um conceito totalmente abstrato, um conceito totalmente subjetivo. E quando a gente está falando de crítica de cinema, no caso, você pode enxergar ela de várias formas. Você pode olhar para ela como uma forma de direcionamento de consumo. Eu abordei isso num vídeo que eu falo sobre notas, que eu vou deixar linkado. Mas a forma que a crítica de cinema, na minha concepção, deixando isso muito claro, passa a ser crítica de cinema, passa a ser algo de valor, é quando o crítico utiliza da linguagem cinematográfica, utiliza da sua bagagem, do seu conhecimento em audiovisual, para explicar as suas relações com aquele filme, o porquê ele gostou daquele filme ou não. Que a crítica de cinema não é imparcial, tá? Isso é a maior mentira já contada, porque se a pessoa assiste o filme, ela tem uma opinião, logo não é imparcial. Você não vai chegar falando esse filme vai ser bom e, né, você vai ver o filme de coração aberto, mas depois você tem uma opinião. O que me leva a comparar os dois textos que ele trouxe, porque eles são muito similares. Ele usa adjetivos nos dois, aqui no texto do Lynch, ele vai falar que a narrativa não linear e os simbolismos enigmáticos e imagens realistas são elementos-chave do estilo do Lynch. Tá, tudo bem, mas por que ele emprega essas coisas dentro do filme Cidade dos Sonhos? Por quê? Há muitas recompensas a serem encontradas na riqueza de detalhes, beleza visual e profundidade emocional da história, tá? O que é a beleza visual? A fotografia bonita? Não é uma boa fotografia, ela pode ser, mas ela pode não ser. A fotografia tem que estar de acordo com as regras do universo do filme. A fotografia tem que ter um propósito. Ela não é simplesmente, isso é bonito, uau, então ela é uma boa fotografia. Ou ainda pior, que riqueza de detalhes. Qual é a profundidade emocional da história? Você não abordou nada disso, o texto nem deu uma sinopse, nem nada. E as atuações são excelentes. Tá, mas por quê? Por que os atores estão bem? Porque eles estão dentro da lógica do filme ou simplesmente porque o cara chorou bem nessa cena? Tem que falar aqui do último parágrafo também, na verdade, né? Um filme que desafia as convenções narrativas e visuais do cinema e pode deixar alguns espectadores perplexos ou confusos. Não, eu fico confuso lendo esse texto, porque isso não tem valor. Você falar que o filme é confuso sem exemplificar, sem utilizar do seu papel de crítico, claro que aqui é uma inteligência artificial, mas é um texto que você perfeitamente pode encontrar em algum veículo. E é onde eu queria chegar, que é o que se tornou a crítica de cinema, se não um amontoado de adjetivos para direcionar o consumo, a ponto de uma inteligência artificial conseguir fazer um texto que, se eu simplesmente chegasse aqui e lesse isso como se fosse um vídeo, como se fosse um script, provavelmente muita gente iria aceitar e achar que isso é crítica de cinema mesmo e iria ser afastado do filme ou ficar curioso e ir atrás. Só que isso é muito pouco. É importante justamente
entender o papel do crítico como ser humano. Como eu falo aqui repetidas vezes, eu martelo muito nessa tecla, o mais importante do cinema não é a técnica, o mais importante do cinema não é a bilheteria. Os produtores mas enfim, pra quem tá vendo o filme, o mais importante não é ficar catando furo de roteiro, analisando se a física do filme é realista. Não, o que importa no final das contas é a emoção, é a sua relação com aquela obra, porque é uma obra de arte. E estamos num ponto em que falar de arte, falar de subjetividade, ficar discutindo esses elementos, analisando de forma mais aprofundada para explicar os nossos sentimentos, para explicar uma visão, uma teoria mesmo, porque não existe filme explicado sobre você abordar a obra, ter uma teoria de como você interpreta a simbologia, todos esses elementos, como você utiliza tudo isso para explicar o porquê você gostou ou não do filme. Isso é a parte importante da crítica, é a parte boa, é o que a gente tem que ir atrás. É aquilo que eu tento trazer aqui, ainda que eu acho que eu possa melhorar. Claro, né? Sempre tentando melhorar, sempre tentando estudar, mas é um vídeo que eu queria fazer há algum tempo pra gente refletir um pouquinho sobre como tá a nossa relação com a arte, nossa relação com a crítica, que muitas vezes é confundida como falar mal ou simplesmente ser o direcionamento de consumo pro lançamento da semana, que na verdade tem muito mais do que essas duas coisas. É você entender o ponto de vista de uma pessoa sobre uma obra. E as melhores críticas que eu já li na vida são, em sua grande maioria, opiniões divergentes das minhas. Mas elas são tão bem escritas que eu entendo o ponto de vista do outro. Não o suficiente para mudar minha cabeça, na grande maioria dos casos, que a minha relação com o filme é minha. Mas entender por que essa pessoa sentiu isso, por que ela gostou ou não daquilo, é a parte mais fascinante. Mas aí, qual é a sua relação com a crítica de cinema? Você usa ela mais para direcionar consumo, já que o cinema tá caro pra caramba, não dá pra você ver tudo? Você lê textos, você assiste vídeos? O que você acha desse vídeo? Você concorda comigo? Você discorda de mim? Acha que eu tô bitolado? Que, na verdade, eu tô sendo pretencioso? Bom, pode ser, mas é a minha visão sobre isso tudo. E aí, se você concorda comigo, você discorda de mim, deixa sua opinião aí nos comentários. E se você é novo por aqui, gostou do que viu e quer mais conteúdo sobre cinema, porque normalmente eu faço críticas, vídeos, ensaios, dou algumas recomendações de filmes, curta o vídeo, se inscreva no canal e segue a gente nas nossas redes sociais, tem o link na descrição também. Muito obrigado, até a próxima e falou!